Olá, turma. Sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre pilha de protocolos e interfaces. Imaginem que a gente vai montar um quebra-cabeça agora. Cada peça tem o seu lugar e se a gente organiza direitinho, fica fácil de montar e verificar se tem alguma peça faltando. É mais ou menos assim que funciona uma hierarquia de processos. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é: para que serve uma pilha de protocolos? O objetivo de uma pilha de protocolos é organizar a comunicação de uma rede em camadas. Cada camada tem uma função específica. Vou dar um exemplo para você escrever uma carta. Primeiro você escreve a mensagem, essa é a primeira camada, depois você coloca no envelope. Essa é a segunda camada. Por fim, você envia a terceira camada. Cada etapa é independente. Se você errar o endereço, você não precisa reescrever a carta, é só trocar o envelope. Isso considerando que você não enviou, né? Bom, não tenho experiência nos correios, mas imagino que a carta foi simplesmente retida, caso não encontre o endereço. A grande vantagem é que isso facilita a comunicação, a manutenção e a padronização, ou seja, se uma camada der problema, a gente mexe só naquela camada. Vamos ver um exemplo um pouco mais técnico, mas ainda simples, o modelo TCP/IP. Esse modelo tem 4 camadas, em algumas literaturas vocês vão ver ele com 5 camadas. A camada de aplicação é onde estão os programas que a gente usa. O navegador, o e-mail, o WhatsApp, é o que a gente interage diretamente, aquilo que é cognoscível para qualquer usuário. A camada de transporte é a que vai cuidar de como esses dados são enviados, se é confirmação ou se não é com confirmação. Na aula passada, o que nós vimos sobre protocolos orientados à conexão e não orientados à conexão, estamos falando especificamente do TCP e do UDP. Um adendo: existe uma forma de fazer com que o UDP trabalhe com verificação. São algumas alterações e alguns protocolos proprietários que fazem isso. Vale a pena a pesquisa se surgir curiosidade. A camada de rede é a que vai definir para onde os dados vão. Vão usando endereço IP. A camada de enlace, que é a parte física, é o cabo, a rede, as ondas eletromagnéticas, a luz que vai dentro do cabo de fibra óptica, é o sinal. Cada camada adiciona uma etiqueta aos dados. Pense, por exemplo, que você está enviando um e-mail. Na camada de aplicação, você vai digitar mensagem. Na camada de transporte, ela vai ser dividida em pacotes. Na camada de rede, você vai colocar o endereço de destino. E na camada de enlace, os dados são transmitidos por cabos, ondas de rádio. Tudo isso vai acontecer num piscar de olhos, a gente nem percebe. Naturalmente, você vai colocar apenas essas coisas na camada de aplicação, mas deu para entender, não é? Mas como essas camadas se comunicam entre si? Aí vão entrar as interfaces. Interface é um ponto de comunicação entre as camadas. É como a linguagem, basicamente, mas não exatamente a linguagem em si, a linguagem como acesso ao processo comunicacional. Elas permitem que em cada camada use um serviço da camada inferior. Vou dar um exemplo do cotidiano, o controle remoto da TV. As interfaces são os botões do controle. Você não precisa saber como a TV muda de canal internamente. Você só aperta o canal, aperta o botão e o canal muda. Você só aperta o botão na Netflix e ele acessa o site. Em redes, a interface define como as camadas vão se conectar. É como se fosse uma portinha de comunicação entre cada andar da nossa pilha. E na prática, como é que isso vai funcionar? Vamos pegar o exemplo do navegador e da placa de rede. Quando você acessa um site, o navegador que está na camada de aplicação pede para enviar uma solicitação. Já a interface entre a aplicação e o transporte é o que a gente chama de socket. É literalmente encaixe ou ponto de acesso. Imagina o socket do teu processador. Esse ponto de acesso, essa comunicação que está permitindo com que a tua placa-mãe se conecte com o teu processador. Por isso a gente aproveita o nome. Já a placa de rede, que está na camada de enlace, ela vai pegar esses dados e vai enviar pelo cabo. O importante é que cada interface esteja bem definida, senão vai dar problema. Por isso, de novo, aquela velha história: se uma camada der problema, todo o processo falha. É como se você tentasse encaixar um plug americano numa tomada brasileira, não vai dar certo. A interface também precisa ser compatível. Mas isso só existe em redes? Não, claro que não. Interfaces estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Pensa que tu tá pedindo um delivery agora.
Tu é o cliente, a interface é o aplicativo ou o telefone, o restaurante é o serviço, o entregador é a camada inferior que traz a comida. Dirigir um carro, por exemplo, a interface é o volante, os pedais, o câmbio, o motor é o serviço que gera propulsão. Você não precisa saber como o motor funciona para dirigir. Você só precisa saber usar a interface para o serviço acontecer. É assim que a gente trata coisas chamadas APIs, por exemplo. Um exemplo mais recente de quem viveu o atendimento médico durante a crise sanitária, a gente se comunicava só por uma interface, que era o aplicativo de vídeo. Normalmente era um Meet da vida ou um aplicativo prioritário qualquer. Por trás disso tinha uma pilha de protocolos da internet que permitisse que a chamada acontecesse. Cada camada de áudio, vídeo, rede trabalhavam de forma transparente. Você não precisava saber como o áudio era comprimido ou como os pacotes trafegavam, só precisava usar o app. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre conexão, sobre o que é conexão, quando usar e quando não usar. É um tema que complementa muito bem a aula de hoje. Então, recapitulando, vimos que todas as pilhas de protocolo organizam a comunicação em camadas internas, que cada camada tem uma função, como no exemplo do e-mail. As interfaces são as portas entre as camadas, como os botões do controle remoto. Isso tudo não está só na internet, está no delivery, no carro, no atendimento online. Ou seja, sempre que a gente usa um serviço sem precisar saber como ele funciona por dentro, tem uma interface, uma hierarquia por trás. Lembre-se de fazer a lista de exercícios que está disponível na descrição do vídeo. Dúvidas, críticas, sugestões, podem mandar no e-mail ou nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.